4h20, uma pesquisa mostrou, a gente está ouvindo falar de detalhes de como o brasileiro se virou ao longo da pandemia, das mais variadas frentes, né? No que diz respeito ao desemprego, como é que ele se comportou no consumo de alimentos, como é que ele lidou com dívidas. E a última pesquisa, que foi revelada nesta semana, produzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em conjunto com a SPC Brasil, revelando que 8 em cada 10 brasileiros, 83% mais exatamente, cortaram gastos em 2021 por causa da pandemia. Nós vamos conversar com o Daniel Sakamoto, que é gerente executivo da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, que nos atende muito gentilmente nesta sexta-feira. Como vai, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Cláudio. Como vai? Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Que as pessoas tiveram que dar prioridade para comida, para algumas despesas impossíveis de serem deixadas de lado, a gente sabe. Mas nesses cortes, quem sofreu mais? Daquelas categorias que estão mais próximas de você, que você observa de perto o desempenho. Qual foi o primeiro lugar que as pessoas tiraram o pé? Olha, a pesquisa mostra que grande parte dos brasileiros tiveram que fazer cortes, e os cortes foram no sentido de cortar as refeições fora de casa, aqueles pedidos de delivery. A pesquisa mostra também que o brasileiro ele resolveu cortar supérfluos de supermercado, compras de vestuário, calçados e acessórios também foram apontados aí como os principais cortes do dia a dia do brasileiro. Ô, Daniel, agora eu estava vendo um levantamento, aliás, não é nada inédito, né? É uma constatação que o país já fez e as pessoas estão fazendo no dia a dia. Nós temos um aumento da informalidade e uma redução da renda. Então, mesmo com uma diminuição do número de desempregados, ainda temos aí mais de 12 milhões, né? Fora os desalentados, então o número salta lá para 17, 18 milhões. Mas houve geração de empregos, inclusive com carteira assinada. Porém, com salários mais baixos, inclusive com queda nominal. O sujeito estava empregado, ganhava 3,5. Ele volta a encontrar uma vaga no mercado de trabalho ganhando 1,5, ganhando 2. A renda caiu, o salário médio caiu e a inflação, que é outro caminho pelo qual o salário vai perdendo valor de compra, vai perdendo seu valor real. E em alguns casos, repito, perda até do valor nominal do salário, em muitos casos. Essa é a fonte do problema para essa inevitável decisão de cortar o orçamento? Olha, você fez um excelente diagnóstico. Sim, essa é uma das fontes, né? A gente sabe que os efeitos da pandemia, os efeitos econômicos e sociais, eles são imensos. A gente teve a questão do desemprego, inclusive o varejo ajudou muito na criação do emprego com a retomada aí das atividades econômicas, mas a queda de salário nominal e a inflação fez com que o brasileiro precisasse sim fazer cortes. Inevitavelmente, a gente sabe que há uma preocupação, inclusive daqueles que estão empregados, em tentar fazer uma poupança, uma reserva de segurança. Há uma instabilidade aí no mercado de trabalho que não é positiva, além dessa inflação alta, que realmente está corroendo aí o poder de compra do brasileiro, fazendo com que seja necessário, sim, os cortes para equilibrar as contas do dia a dia. O brasileiro acabou se endividando nesse período da pandemia, o endividamento das famílias está alto, e o endividamento tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, né? A gente sabe que as empresas, aquelas que conseguiram sobreviver, se endividaram, estão com pouco poder aí de investimento, estão com dificuldade de fazer reajuste salarial e de aumentar a sua equipe. Então, o problema ele é bem complexo e a pesquisa mostra que isso gera um impacto no dia a dia do brasileiro. Aliás, Daniel, é claro que, e você pode falar muito melhor do que a gente, esse corte, ele tem impactos diferentes na vida das pessoas. Então tem gente, por exemplo, que reduziu a ida ao restaurante, ou reduziu as compras que fazia de coisas que não são necessárias e tal, mas que às vezes a pessoa gostava.
de ir lá fazer compra no shopping, etc. Ou reduziu o tempo de viagem. Se antigamente passava nas férias 20 dias na praia ou na montanha, ou viajando por aí ou no exterior, hoje reduziu para uma semana. Ou seja, não é um impacto que vá mudar a vida do cara de cabeça para baixo, é administrável. Teve gente, porém, que teve de cortar o plano de saúde. Já é um impacto completamente diferente. E aí ele passa a depender do SUS e guarda um dinheirinho para consulta no médico. Mas precisar de hospitalização, ele só vai ter alternativa do hospital público. E tem gente que começou a cortar, isso é muito duro, né? Começou a cortar comida. E não é cortar o filé, o camarão e tal. Cortar a comida do dia a dia, diminuir. Esse fenômeno é uma impressão nossa ou é fato? Ou seja, há pessoas cujo impacto do corte de orçamento mudou e reduziu drasticamente a qualidade de vida dessas pessoas. Sem dúvida alguma, é fato. A gente sabe que as classes mais baixas, qualquer corte do orçamento já é um corte de serviço essencial, né? Diferentemente das classes A e B, em que um corte de orçamento é só um ajuste ali na rotina, no dia a dia, como você bem citou alguns exemplos aí, alguma mudança que não impacta tanto na vida, nas classes mais baixas, todo corte ele é significante, porque o dinheiro já é para o essencial. Então, isso é um problema sério, como a gente tem visto aí, são várias as causas. A gente sabe que desemprego, inflação, juros, dólar, tudo isso impacta, né? Tem uma frase que todo mundo já conhece aí que fala que pão é trigo, trigo é dólar. Então, o dólar sobe e impacta, sim, no dia a dia das famílias. E o interessante da pesquisa é que existe um otimismo do brasileiro, apesar do cenário presente e ruim, apesar de um ano de 2021 bastante complicado, a pesquisa mostra que o brasileiro ele tem um otimismo aí de que 2022, apesar dos sinais aí não positivos, grande parte do brasileiro acredita que vai ser um ano melhor, sim. Daniel, a gente teve no ano passado, a partir de um determinado momento, principalmente com a vacinação andando, uma perspectiva de recuperação, né? Daqueles que tiveram que baixar a porta, alguns não tiveram a possibilidade sequer de abrir a porta de novo, né? Passaram um ponto, enfim. Encerraram histórias com uma relação direta com as cidades, né? Pontos de consumo absolutamente conhecidos das pessoas, né, que fizeram parte da vida das pessoas, deixaram de funcionar. E aí 2021 foi oferecendo a possibilidade de, aos poucos, cada um ir levantando a porta aos pouquinhos. Nesse começo de ano, veio a variante Ômicron de uma forma avassaladora na quantidade de casos, e aí a gente não está falando tanto no número de óbitos, apesar do número ser relevante, né? O Brasil tem feito aí mais de 600 óbitos por dia e 230 mil infectados por dia, mas num grau diferente daquele que nos levou até quase 5 mil mortos por dia lá na metade da pandemia. Esses lojistas que começaram a levantar a porta, como que você percebeu a reação deles no dia a dia, observando uma perspectiva de que uma nova variante estava chegando e parece que esse ciclo nunca mais teria fim, ou seja, a recuperação teria que ser adiada? Como é que vocês sentiram esse momento? É um momento bastante complicado, né, para o empresário lojista brasileiro. O impacto da pandemia em grande parte dos segmentos foi muito desastrosa. Como você bem falou, várias lojas que fecharam não voltaram a abrir, e essa retomada tem sido positiva, mas os temores eles estão aí de volta. A gente não tem perspectiva de que o comércio volte a fechar. A gente sabe que a vacinação está caminhando bem, inclusive com as crianças agora, e que é preciso que o poder público encontre soluções de administrar esse problema da nova variante sem que haja um impacto tão grande para o comércio como foi no passado. A gente sabe que é possível sim fazer campanhas de conscientização, continuar evitando grandes aglomerações, mas fechar o comércio não acreditamos que seja a maneira de controlar. Não há mais espaço para isso. A gente também tem que pensar não só nas pessoas físicas, mas também nas pessoas jurídicas do país.
O país não pode novamente acreditar que fechar lojas, fechar shopping é a maneira certa de combater esse momento da pandemia. Talvez lá atrás tenha sido, mas não é a perspectiva agora. Entidades como a CNDL têm argumentado junto ao poder público, ao governo federal, soluções de apoio para os empresários, soluções de apoio para o setor que precisa funcionar e que não pode ser obrigado a fechar suas portas novamente. Então a gente acredita que há maneiras seguras para que a gente consiga controlar aí essa nova variante sem que o comércio seja afetado como foi no passado. Tem muito lojista ainda endividado, com problemas sérios por conta daquele período em que o comércio fechou, fora aqueles que fecharam definitivamente aí, deixando de gerar emprego e renda para a população, né? Daniel, uma última da minha parte. Você falou que a pesquisa registra o otimismo das pessoas, apesar desse cenário difícil. As pessoas acreditam que isso vai mudar, né? Superada a pandemia, tal, as coisas começam a mudar. Mas a gente sempre lembra aqui que a pandemia atingiu o Brasil quando o Brasil já acumulava muitos problemas, né? Desindustrialização, e os industriais reclamam muito das dificuldades que enfrentam para poderem concorrer, por exemplo, com a China, né? Hoje, qualquer coisa que você compra é feito na China. Não só aqui, você vai nos Estados Unidos, feito na China. Mas, enfim, o salário oferecido mais baixo, milhões de desempregados, que é um fenômeno que vem já há 6, 7 anos. Né? Do ponto de vista técnico, você acha que é possível, a curto prazo, um salto para sair desse buraco, investimento que consiga mudar essa situação? Você acha que a curto prazo o Brasil começa a se mover rapidamente em direção a uma situação de mais prosperidade? Olha, eu também faço parte do grupo dos otimistas, apesar de ver aí o cenário bastante complicado. Eu acho que existe sim condições de, no curto prazo, melhorar o ambiente de negócios do país, melhorar as condições de produtividade do brasileiro. No entanto, a gente sabe que isso precisa de um esforço coletivo muito grande. A gente está agora num ano eleitoral, em que a gente sabe que muitas propostas e muitas promessas são feitas, mas que na prática o Brasil ele acaba andando de lado ou até retrocedendo, né? A gente vê que as reformas necessárias elas não saem. Quando sai uma reforma são meses e meses de discussão e as mudanças são mínimas. A gente vê que o governo ele faz um diagnóstico bom de que o nosso ambiente de negócios precisa melhorar, aponta os caminhos, mas as reformas são difíceis de serem implementadas. Então, eu acho que a gente tem que pensar num passo de cada vez. Há muito o que fazer para melhorar as condições empresariais, as condições do ambiente de negócio brasileiro, mas depende muito aí de qual vai ser o rumo que vai tomar nessas eleições. Ano eleitoral, a gente sabe que é um ano de poucas mudanças aí em termos de legislação. O Congresso está mais focado na eleição de deputados, senadores, governadores e na eleição presidencial. Então, infelizmente, as perspectivas não são boas aí do que a gente tem pela frente, né? Daniel Sakamoto, gerente executivo da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece. Daniel, boa sorte aí para todo o setor e espaço sempre aberto para vocês aqui na Rádio Bandeirantes, tá bom? Obrigado, um abraço. Um abraço.